Vamos entrar no caso daqui da Ana Carine. Vai acontecer daqui a pouco o velório lá em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. A menina, que tudo indica, foi morta com sinais de violência sexual e o corpo encontrado na frente da casa. Na frente da casa dela. Eu nunca vi isso na história. Quem é que mata, se não tivesse sido morta dentro de casa, quem é que mata em outro local e leva o corpo para a porta da casa onde ela vivia? Deixa eu ver a reportagem. Na sequência, eu vou voltar ao vivo lá para o Ceará com as informações sobre 6 pessoas ouvidas com DNA colhido. Será que alguma pessoa próxima que cometeu esse crime? Vamos ver a reportagem. Desde quando o corpo da garota foi encontrado ainda durante a madrugada, as diligências da polícia não pararam. Agora há pouco, o veículo que o corpo estava foi colocado aqui no meio da rua e uma nova perícia está sendo realizada dentro do carro. A garota desapareceu ontem, já no começo da tarde. A informação que nós temos é que a última pessoa ao ver a garota foi a tia-avó dela, que é a pessoa que cria ela desde os 3 anos de idade. A dona Toinha conversou rapidamente com a nossa equipe de reportagem antes de ser levada ao DHPP. Ela tinha ido atrás da senhora, não é isso? Para pegar o telefone. E a partir daí, como foi que a senhora sentiu a falta dela? Quando eu cheguei do posto. E vocês já começaram a procurar logo? Uhum. A senhora cria ela desde pequena? Desde pequena. Tá com 3 anos e 6 meses. Ela tinha 6, né? Depois que meu irmão morreu, a avó dela e o vô, aí eu passei a criar ela. Foi a senhora que encontrou o corpo? Foi. E como foi? A senhora já estava buscando? Tava. Todo mundo aqui já tinha procurado. E depois que eu cheguei do BO, eu fui ali, me deu vontade de ir ali atrás. Aí vi o carro e me deu vontade de ir lá olhar. E encontrou ela dentro? Eu digo, será que essa menina não está aqui dentro, hein? Abri o carro e a menina estava lá. E foi por volta de que horas? Mais de 3 horas. Alguns moradores nos relataram que, desde quando souberam que a Karina desapareceu, eles se juntaram e começaram a procurar. Fizeram buscas por todo esse ponto onde nós estamos. Aqui é uma área de duna, como vocês estão observando aí no detalhe da imagem do Washington, e eles nos relataram que fizeram buscas até as 8 horas da noite. Deu sumiço, aí nós começamos a olhar, fomos para a Lagoa do Parnamirim, né, para ver se a criança foi para lá, e não estava. Fomos para os cajueiros, não estava. Geralmente tem um caju aqui, que ela e minha filhinha vão brincar direto, todos os dias brincam. Nós olhamos também e não estava, né, e aí começou a estender, escureceu, e nós fomos em busca, e nós não conseguimos achar. Só que antes disso, passamos no carro, vistoriamos o carro e não tinha nada no carro. Ou seja, vocês vistoriaram o carro? Vistoriaram o carro. Isso por volta de que horas? Tipo umas 8 horas da noite, mais ou menos. Não tinha nada. Aí, de repente, 3 horas da manhã, aparece um corpo dentro do carro. Tudo dobradinho, enroladinho, como se fosse, né, alguém que botou uma cobertinha ali, né? Aí, agora de manhã, o policial falou que ela foi, né, foi violentada. A polícia, ela só foi acionada por volta das 23 horas. Isso porque nós recebemos a informação das próprias autoridades de segurança que esse ponto onde nós estamos é um ponto dominado por organizações criminosas e a facção teria ordenado que ninguém ligasse para a polícia. Existem pessoas suspeitas que foram levadas para averiguação e é exatamente exames que serão feitos no corpo da menina que podem evidenciar quem acabou praticando esse crime. Existem até conflitos entre vizinhos, né, familiares da própria criança, ou seja, um acusa daqui, o outro acusa de lá. Por isso, todas as pessoas foram levadas para a delegacia. Minha gente amiga, essa senhora que apareceu é a que foi acusada de maneira leviana nessa história. Teria sido essa senhora que espalharam no grupo de WhatsApp que teria sido conivente para que a neta fosse abusada. Jamais uma senhora como essa faria uma coisa assim. Uma senhora de idade, uma senhora que está profundamente abalada com a neta e as pessoas da comunidade agora estão discutindo
do fato dela ter pressentido que a neta estava no carro. É estranho? É estranho. Mas tudo hoje em dia é possível. Porque vejam só, eles deram, o Ricardo Lima, que está ao vivo lá, vai trazer mais informações para a gente. Eles deram a menina como desaparecida, foram ver no carro, não tinha corpo no carro. Um pouco depois, a avó fala, tive um pressentimento que a minha neta está no carro. Aí abrem o carro, a criança está no carro. Deve ser por isso, por essa história talvez do pressentimento, mas coração de vó é assim. Mas realmente é estranho, o corpo não estava, a avó tem pressentimento e o corpo está. Será que foi isso que fez com que as pessoas desconfiassem dessa senhorinha, ô Ricardo? Oi, Bate. Boa noite a todos novamente. Olha, é uma infeliz coincidência, né? Mas é muito duro, é muito difícil de se acreditar que um neto estupra a outra neta e a avó ainda é conivente, escondendo essa criança para só encontrar depois de um pressentimento. A criança desapareceu no início da tarde, no meio da tarde deram conta, começaram a procurar e a criança só foi encontrada 3 horas da manhã. O estalo ou pressentimento aconteceu às 3 da manhã, quando algumas pessoas ainda estavam acordadas e procurando também por essa criança, já quase desistindo por causa do avançar das horas e também do cansaço. É uma região de duna, de areia frouxa. O povo cansa caminhando a pé. E aí as pessoas cansadas iriam deixar para voltar, retomar as buscas durante a manhã. Só que às 3 da manhã essa senhora teve esse pressentimento. E aí vem os áudios que circularam nas redes sociais dizendo que havia sido o adolescente, que é primo da criança, e que a avó, para que o adolescente não fosse preso, ela teria ajudado nessa condição que a gente já citou. Mas essa informação ela não é confirmada pela polícia. Agora há pouco, Bate, todas as pessoas que prestaram depoimento, inclusive a avó e o adolescente, foram liberados. Não há nada concreto que leve a autoria do crime a essas 6 pessoas que foram ouvidas. Inclusive, o delegado Ícaro Coelho, que é o titular da 10ª DHPP e que está à frente do caso, ele propôs às pessoas que se dispusessem a fazer a coleta dos dados, né, dados de DNA, dados genéticos, para que esses dados pudessem ser comparados com os encontrados no corpo da criança, de forma voluntária, porque, do contrário, isso só poderia acontecer por meio de uma determinação judicial. E as 6 pessoas se propuseram a colaborar, né, com as investigações, deixaram que os exames pudessem ser feitos para que pudesse ser feita essa comparação. Agora, o que o delegado vai fazer é esperar o resultado do exame de DNA, que muito provavelmente já está sendo feito nesse momento no Instituto de Criminalística da Perícia Forense do Estado do Ceará, que é uma das mais renomadas do país e que tem profissionais competentes para trazer essa resposta, inclusive nas últimas horas de hoje. E a polícia está contando com essa celeridade para poder dar uma resposta o mais rápido possível para esse caso, mas uma resposta assertiva que não deixe nenhuma dúvida nem para os promotores, nem para o juiz que vai, muito provavelmente, assinar, né, a ordem de prisão para quem for acusado, nesse caso, de acordo com as investigações. Eu estou atrás da escola onde a Ana Carine estudava. Ela está fechada, durante a noite não funciona, mas durante o dia as aulas foram suspensas por causa do luto pela criança. Bate. O fato é o seguinte, a polícia mais do que nunca nessa história tem que correr contra o tempo, porque 2 pessoas foram acusadas, até que se prove o contrário, injustamente, né? A avó, coitada. Imagina só, a avó sofreu uma acusação como essa e o primo, né? É muito difícil realmente essa história ser plausível, mas vamos aguardar amanhã o que a polícia vai dizer. O velório é já na casa às 11 da noite e amanhã a polícia deve falar algo nesse assunto.